Bom dia, pessoal do segundo ano e do quarto período, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais uma videoaula, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre igualdade entre duas matrizes e também operações com matrizes, né? Bom, primeiramente, pessoal, quando é que duas matrizes são iguais, né? Vou colocar aqui para vocês. Duas matrizes A e B são iguais se dois pontos. Primeira coisa, para duas matrizes serem iguais, elas devem ter os mesmos elementos. Então, elas devem ter, vamos colocar primeiro, elas devem ter a mesma ordem, tá? O que é a ordem mesmo da matriz? O número de linhas e o número de colunas. Isso é óbvio, né, gente? Porque se duas matrizes não têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, não tem como elas serem iguais, né? Segunda condição para elas serem iguais é que os elementos correspondentes, né? Agora sim, os elementos, eu escrevi errado elementos aqui, tá? Vou riscar e vou escrever certo. Os elementos correspondentes devem ser iguais. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Disso aqui que eu acabei de falar. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho essas duas matrizes aqui, né? Vamos supor que eu tenho as matrizes A, vou colocar aqui exemplo 1, tá? Da nossa aula de hoje. Então, vamos supor que eu tenho essas duas matrizes aqui, ó. Sejam as matrizes A. Aí a matriz A, vamos colocar aqui os elementos dela. A, 1, certo? 2 e B. E uma outra matriz que eu vou chamar de B. A matriz B tem esses elementos aqui, pessoal. 3D, C e menos 5. Certo? Ponto. Bom, eu quero calcule os valores de A, B, C e D para que essas matrizes sejam iguais, né? Para que essas matrizes sejam iguais, certinho? Então o exercício é esse aqui, ó. Sejam as matrizes A, B, A, que tem os elementos, olha só, Azinho, 1, 2, B. A matriz B tem os elementos 3, D, C e menos 5. Eu quero calcular os valores de A, B, C e D para que essas matrizes sejam iguais, né? Então que eu tenho uma igualdade entre duas matrizes. Primeira coisa que você tem que olhar é se elas têm a mesma ordem. O que é isso, professor? Mesma ordem. Significa que tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? Por exemplo, a matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas. É uma matriz quadrada de ordem 2, né? Lembra que eu falei no último vídeo. E a matriz B, ela também tem duas linhas e duas colunas, quadrada de ordem 2. Então, elas têm a mesma ordem. Se elas têm a mesma ordem, a primeira condição já foi satisfeita. A segunda é que os elementos correspondentes, eles também têm que ser iguais, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar as duas matrizes e descobrir esses valores desses elementos correspondentes, né? Lembrando que a matriz A, o exercício fornece aqui para nós, é A, 1, 2 e B. Ela tem que ser igual à matriz B. Qual é a matriz B? 3, D, C e menos 5. Ok? Então essas são as duas matrizes que devem ser iguais.
O que são elementos correspondentes? Elementos correspondentes é assim, ó. Esse Azinho, ele está na primeira linha, primeira coluna. Ele vai ser igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna da outra matriz. Ou seja, né, a gente pode já falar que A é igual a 3, certo? Outro elemento, o B da primeira matriz aqui, ó, tá vendo? Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então ele tem que ser igual ao elemento que está na segunda linha e segunda coluna da outra matriz, que no caso é menos 5. Então a gente pode falar que B é igual a menos 5, certo? Próximo elemento que nós vamos descobrir, o C. Olha só o C, pessoal. O C, ele está aqui, ó, na segunda linha e primeira coluna da primeira matriz, da segunda matriz. Ele vai ser igual ao 2, que está na segunda linha e primeira coluna. Então C é igual a 2. Veja que eu estou igualando os elementos correspondentes. Por último, o D. Qual vai ser o valor do D? O D vai ser 1. Então, D é igual a 1. Resposta, então, do exercício, né? Quais são os valores de A, B, C e D? O A é 3, o B é menos 5, o C é 2 e o D é 1. Certinho? Isso aí é um exemplo de igualdade entre duas matrizes, né? Para saber quando é que duas matrizes são iguais. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Vamos fazer um outro exemplo aqui com vocês, tá? Que é esse aqui. Vamos chamar de exemplo 2. Exemplo 2. Deixa eu só organizar a câmera aqui para vocês poderem acompanhar aí a questão 2, tá? Então, vamos lá. Vou colocar o enunciado aqui para vocês. Calcule os valores de x e y, né? Vírgula, para que as matrizes A, matriz A tem os elementos, vamos colocar aqui x mais y 2, certo? 4 e x menos y. Essa matriz A, essa é a matriz A, né? E a matriz B, vamos colocar aqui os elementos dela. A matriz B tem os elementos 7, 2, 4 e 1, né? Então quer descobrir os valores de x e y para que essas matrizes elas sejam iguais, certo, gente? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos igualar as duas matrizes, né? Então, primeiramente eu tenho aqui, ó, matriz A. Sim, vamos ver se elas têm a mesma ordem primeiro. A matriz A tem ordem 2 por 2 e a matriz B também tem ordem 2 por 2. Então elas são iguais, têm a mesma ordem, então é só igualar agora e descobrir os valores de x e y. Eu tenho aqui que x mais y, 2, 4 e x menos y tem que ser igual a 7, 2, 4 e 1. Bom, agora nós vamos igualar os elementos correspondentes. Quais são os elementos correspondentes? Ó, x mais y está na primeira linha e primeira coluna da primeira matriz. Ele vai ser igual ao 7, que está na primeira linha e primeira coluna, certo? O x menos y, ele está na segunda linha, segunda coluna da primeira matriz. Ele vai ser igual ao elemento da segunda linha, segunda coluna da segunda matriz, né? Então, a gente vai montar um sisteminha para resolver e achar o x e o y. Então, nós temos aqui as duas equações que eu vou ter. Deixa eu ajeitar a câmera para vocês. Vai ser x mais y, que é igual a 7, né? E x menos y, que é igual a 1. Isso aqui é um sistema com duas equações e duas variáveis. O que você vai fazer para resolver? Bom, você pode fazer um método que você deve ter aprendido aí no primeiro ano, no nono ano, chamado de substituição, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x aqui na segunda equação e vou isolar ele. Vou passar o y para o segundo lado aqui da igualdade. Então, eu vou ter que x vai ser igual, menos y, passa para o segundo lado. Fica y mais 1, certo?
Então, esse aqui é o valor do x, ó. X é igual a y mais 1, ok? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x, que é y mais 1, e vou substituir na primeira equação, né? Você percebe que na primeira equação, você tem o seguinte aqui, ó. X mais y é igual a 7, né? Aí no lugar do x eu vou colocar y mais 1. Então vai ficar, no lugar do x eu coloco y mais 1, né? Mais y, que é igual a 7. Pessoal, y mais 1 mais y, ó, y mais y, 2y, passa 1 para o outro lado, vai ficar igual a 7 menos 1, certo? Daqui eu tenho que 2y é igual a 6, certo? Então o y vai ser igual, passo 2 dividindo, 6 dividido por 2. O y é igual a 3. Esse é o valor do y, ok? Agora vamos calcular o valor do x. Para calcular o valor do x, nós vamos ter que x é igual a y, o valor do y é 3, não é? Então 3 mais 1, x vai ser 4. Esse aqui é o valor do x. Então a resposta do exercício, né? Quais são os valores de x e y? O x é 4 e o y vale 2, ok? Essa aqui é a resposta do exercício. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, eu vou passar para vocês uma tarefa, tá? Que vai ser disponibilizada para vocês lá no grupo, tá bom? E façam a tarefa, tá? Estudem essa igualdade de matrizes, que vai ser muito importante para vocês, tá bom? Bom, um beijão a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!